Quem já se aventurou por Faerûn sabe que essas terras estão repletas de todo tipo de organização maliciosa, repleta de mentes criminosas, e algumas, claro, são mais conhecidas do que outras, como Zhentarim, o próprio culto do dragão que a gente já falou por aqui, tem um vídeo, vou deixar nos cards. Mas o fato é que nenhuma é tão grande quanto a nação dos Magos Vermelhos. Gigante a ponto de ser o exemplo perfeito de o que acontece quando uma organização se torna grande demais e forte para se manter inteira por tanto tempo. Os Magos Vermelhos estão entre os vilões mais abusados de Dungeons & Dragons, conhecidos por serem escravocratas, demonólogos e cientistas arcanos, dispostos a desvendar os mistérios da magia e tomar o poder, conquistar o poder a qualquer custo. Um império que só não devastou Faerûn e talvez toda Toril porque está em guerra consigo mesmo. E afinal, quem são os Magos Vermelhos? É sobre eles que a gente vai falar hoje, nesse vídeo sobre Lorde D&D. Quem tá por dentro de lore e nomenclatura já deve ter percebido que eu não chamei eles de os Magos Vermelhos de Tai. E isso tem um motivo, e a gente já vai falar sobre isso. Essa história começa há 5 séculos atrás, na região de Mulhorand. É meio difícil pronunciar essa palavrinha, eu sei. Segundo várias palavras que eu preciso lidar nos vídeos de Lorde D&D. Mas foi nessa região onde uma cabala de magos buscou ali alcançar a soberania às custas de um faraó, chamado Horus Re, o deus rei da região. O panteão dessa região, inclusive, faz referência direta aos mitos e deuses egípcios. A grande vitória desses magos veio com a descoberta de cistos demoníacos na região de Trymount, uma cadeia montanhosa vulcanesca lá. Esses cistos eram pequenos bolsões de acesso à camada número 248 do abismo, que foi estilhaçada e espalhada pelo noroeste de Faerûn, se transformando em cavernas que levam ao local assolado por tempestades e raios super violentos que não integram o plano material. Através desses cistos e de alguns rituais sombrios, os Magos Vermelhos conseguiram a ajuda de Eutab, mais um nome aí, um Lorde Demônio de grande poder, para que ele pudesse ali dar força, conceder força aos Magos Vermelhos e eles pudessem devastar a região como um todo. Afinal, o que organizações criminosas no universo de Dungeons & Dragons fazem, não é mesmo? Devastar regiões inteiras. Depois deles tomarem essa cidade de Elumid e derrotar o Horus Rei, os Magos Vermelhos fundaram a nação de Tai, uma magocracia de acesso controlado e controlada por 8 magos. Esses 8 magos fazem parte de um conselho, onde cada um deles é especialista em uma escola de magia. E eles são chamados de os Zurkis. E para que esses magos se destacassem ali na sociedade, só os Zurkis e os magos que estavam ali à sombra deles é que podiam usar as vestes vermelhas. A única exceção ali eram para os servos de Kossuth. E essa foi uma concessão gentil ali, meio que considerando todas as outras coisas que esses magos fizeram na região e do que eles estavam dispostos a fazer também. Tamanho era o poder desses magos que eles apelavam para grandes situações ali para tirar o poder daqueles que eram seus rivais. O mais espalhafatoso deles foi quando eles transportaram uma horda inteira de orcs, tirando eles da espinha do mundo, uma cordilheira ali ao norte de Faerûn. Quem jogou Rime the Frost Mage conhece essa cordilheira. E levam eles, transportam eles pra Tai só pra fazer um pacto. Você transporta uma horda inteira de orcs só pra fazer um pacto. Um pouco megalomaníacos? Talvez. É claro que no começo eles não eram tão poderosos assim. Eles sofreram várias tentativas mal sucedidas, inclusive quando estavam tentando anexar Hashmen, que é uma região que a gente já falou sobre aqui quando falou de Minsc e Bo. Eles estavam tentando anexar Hashmen ao império deles. Também teve uma invasão desastrada a Aglarond, uns 260 anos depois. E depois disso, de uma segunda tentativa ali de invasão a Hashmen bem mal sucedida, os Magos Vermelhos decidiram trocar o plano, mudar de plano e criar células nas grandes cidades, vendendo itens mágicos, escravos, drogas, magias distorcidas, tudo isso com a intenção de se tornar indispensável à população. E o objetivo é, claro, dominar o mundo. Mas claro que a vaidade e a soberba simplesmente não pode ser dominada. E quanto mais eles iam avançar
avançando nesse projeto e se tornando mais poderosos, os altos magos desse conselho, os Urkis, faziam mais besteira para tomar ainda mais poder. E o conflito interno começou a se tornar insuportável e irreversível quando Maligor, o Zurkir da transmutação, tentou dar um golpe e tomar o poder para si. Mas ele foi impedido por uma aliança inesperada com os arpistas. Eu sei que eu falei sobre os arpistas e sobre os Zentarim, e nós vamos ter uns vídeos sobre eles para poder falar um pouquinho mais sobre essas organizações também, então calma lá. Aconteceu essa união entre os arpistas, que são ali os protetores de Fearum, com o Lich Sizastan. Eu não sei pronunciar o nome dele, Sizaz é muito estranho de pronunciar, mas ele era o Zurkir da necromancia. Mas esse próprio Sizastan ali, esse mago, esse Lich, ele afundou a nação de Tai em uma guerra civil quando ele mesmo tentou tomar esse poder para si 13 anos depois, matando 2 Urkis e dividindo os magos vermelhos em 2. O necromante, os seus seguidores e um mar de mortos-vivos, e a igreja de Kossuth. E graças a Spell Plague, um desastre que desestabilizou toda a trama da magia, depois que Shara, a deusa da escuridão, e Sirik, o deus da intriga, mataram Mistra, a deusa da magia, o Sizastan, ele acumula poder suficiente para devastar Tai e exilar os Urkis, se tornando assim o líder único dos magos vermelhos. E claro, como todo tirano megalomaníaco, ele queria muito mais. Só devastar, né, não era o suficiente. O plano final do Sizastan era se tornar praticamente um deus, e dele de vários vilões de Dungeons and Dragons. Mas ele queria fazer isso através do Ritual da Desfeitura, que basicamente iria destruir toda Fearum. O que para um necromante, convenhamos, seria uma delícia, né? Mas os Urkis exilados de Tai interromperam esse ritual, reunindo ali exércitos contra o Lich. Essa excursão custou a vida de todos os Urkis exilados, mas salvou Fearum. Atualmente os Magos Vermelhos são mais conhecidos justamente por essas células que eles têm em grandes cidades, como alguns mercadores de magia, sabe? Mas ainda tem os dedicados a servir Sizastan, o necromante megalomaníaco. Todos eles acabam procurando fontes para combater e diminuir o poder do Lich ou ajudá-lo, né? A gente tem esses dois casos, dos magos vermelhos que são contra Sizastan e dos magos vermelhos que estão ali ao lado dele tentando aumentar esse poder, que acreditam ainda nesse necromante. É impossível encontrar eles em diversas aventuras, como Tumba da Aniquilação, onde eles estão ali tentando entender melhor a maldição da morte, e em Tirania dos Dragões, onde o objetivo, inclusive, do culto do dragão é conseguir a aliança do Sizastan. Mas o grosso da aventura, né, da história dos Magos Vermelhos, acontece na primeira edição de Dungeons and Dragons, no módulo Sonho dos Magos Vermelhos, de 1988. E a história da traição de Maligor é escrita no livro Red Magic, na série de livro The Harpers, de 1991. Mas se você quer ver um Mago Vermelho em ação, não precise ir muito longe. Por quê? Pra quem acompanhou o trailer de Honra entre Rebeldes, pode ver que os Magos Vermelhos estão no centro da trama do filme. As vestes rubras, o cabelo raspado, cheios de tatuagens arcanas, são a característica principal desses arcanistas ambiciosos. Seguidores ali desse temido Lich que aparecem no filme. Eu acho que você, falando assim, você já deve lembrar de quem que eu tô falando. Agora que você já conhece a história dos Magos Vermelhos de Tai, se você vê alguém vestido de vermelho, careca, com tatuagens na cabeça, tatuagens arcanas na cabeça, geralmente acompanhados de brutamontes, te querendo ali vender algumas magias diferenciadas, toma cuidado. Você pode estar financiando um necromante no seu plano de dominação mundial. Você já encontrou algum desses mercenários arcanistas em alguma das suas aventuras? Já chegou ali a estar de frente com um mago vermelho? Me conta nos comentários e, claro, deixa o seu like, compartilha e me diz também quais são os próximos ou facções, ou histórias, ou personagens de D&D que você quer ver aqui na nossa série de Lore de D&D. Então é isso. Um beijo pra você e até a próxima. E claro, cuidado com os magos vermelhos.